Bom, pessoal, então nos encontramos novamente para conversar mais um pouco sobre inflamação, num contexto em que a gente já falou sobre conceitos e aspectos gerais da inflamação, falou um pouco sobre a história desse processo, e entrou de fato no processo de inflamação aguda. Tá? Falamos sobre os sinais clínicos, também conhecidos como sinais cardeais, e a gente está pronto então para falar um pouco sobre o mecanismo de desenvolvimento desse processo, que é a patofisiologia ou patogenia da inflamação aguda. A inflamação aguda, ela é constituída ou ela é caracterizada pelo desenvolvimento, ou se desenvolve em duas grandes etapas, tá? A fase fluídica e a fase celular. A fase fluídica também conhecida anteriormente como exudativa ou eventos vasculares, né, se vocês forem ver em alguma outra literatura, e a fase celular também conhecida como eventos celulares. Cada uma dessas fases vai ter a sua sequência de eventos. E é uma sequência de eventos mesmo que compõe cada uma dessas fases, tá? Porque se não existir algum desses eventos, o processo inflamatório não se continua, tá? Então, são todas situações ou uma série de etapas subsequentes. Vamos começar falando um pouco sobre a fase fluídica, que eu acho que isso tudo vai ficar mais claro. Então, a fase fluídica, ela se inicia por uma vasoconstrição transitória, realmente é algo bem rápido. Estudos experimentais falam em 30 segundos, tá? Essa vasoconstrição, ela ocorre principalmente no leito arteriolar e ela tem estímulo neurogênico. O que se sabe é que provavelmente macrófagos ou outras células daquele tecido que sofreu uma agressão, tá? Então, no momento que ocorre a agressão, macrófagos residentes, os chamados estiócitos, ou células daquele tecido, sinalizam para o cérebro de que houve uma agressão e o cérebro envia neurocininas, né, que vão determinar essa vasoconstrição transitória. Se entende que o provável objetivo disso é fazer uma retenção de sangue para que os eventos subsequentes possam ocorrer de forma adequada. Bom, o próximo evento, né, ele vai ocorrer também em leito arteriolar, mas principalmente leito capilar, e se caracteriza inicialmente por uma vasodilatação, com aumento do lume dos vasos, tá? Seguido por uma hiperemia ativa, com aumento do fluxo sanguíneo naquele local. Então, o que nós temos numa situação normal, tá? São as arteríolas que se comunicam, né, que enviam sangue para as vênulas através de pontes arteriovenosas. A rede capilar não é permeada porque esfíncteres pré-capilares impedem que o sangue flua para essa área. Em situações de inflamação, mediadores químicos como prostaglandina, óxido nítrico, histamina fazem com que esses esfíncteres pré-capilares se abram e o sangue consegue permear essa rede capilar. Então, bom, o resultado disso, né, como a gente já viu, então isso é uma hiperemia ativa, né, vocês sabem, vocês já viram esse processo. O resultado disso é o aumento do fluxo sanguíneo naquela área, tá? Vai determinar os sinais cardeais que a gente já conhece, né, que são o rubor e o calor, e essa etapa ela é mediada principalmente por óxido nítrico, histamina e prostaglandina. Os ditos mediadores químicos vasoativos. Bom, seguindo a essa etapa, tá? Também em função, em parte, desses mediadores que já foram liberados, vai ocorrer o que a gente chama de ativação endotelial, que vai ter por consequência o aumento da permeabilidade vascular e exudação de fluido e proteína. Então, essa ativação endotelial, a ativação endotelial propriamente dita, ela se relaciona a rearranjos, né, na conformação da célula endotelial que permite que se formem espaços ou gaps entre as células endoteliais. Não esquece que as células endoteliais normalmente são células muito unidas, que estão muito juntas, né? E inclusive tem junções celulares que mantêm essas células juntas. Então, por ação de substâncias como histamina, serotonina, bradicinina, angiotensina, tá?
essas substâncias vão atuar sobre as células endoteliais. A célula endotelial tem alta densidade de receptores para essas substâncias, tá? E essas substâncias vão induzir a contração da actina e da miosina que existe nas células endoteliais, que compõem o citoesqueleto dessas células endoteliais. Isso vai ocorrer principalmente, ou vai ocorrer também em vênulas pós-capilares, tá? Pode existir também só um rearranjo, uma reorganização simples do citoesqueleto, dos microtúbulos, dos microfilamentos, tá? É um processo transitório e é mediado por citocinas, entre elas interleucina 1, TNF, e também pela hipóxia. Então, a própria hipóxia já pode induzir essa reorganização do citoesqueleto. O resultado disso é a formação dos gaps, ou seja, o aumento da permeabilidade dos vasos. Outro mecanismo de aumento da permeabilidade desses vasos é a lesão endotelial, que pode ser direta, tá? Geralmente induzida por ativação e adesão de plaquetas, né? Ou seja, qualquer situação com estímulo do sistema de coagulação, ou ela pode ser mediada por leucócitos. Esses leucócitos geralmente são estimulados por toxinas, as tais de endotoxinas bacterianas, tá? E esses leucócitos vão liberar espécies reativas de oxigênio e enzimas proteolíticas lisossomais, como metaloproteinases, elastases e por aí vai. Esses produtos leucocitários destroem, causam dano direto na célula endotelial. Então, em ambos os casos, a célula endotelial, a estrutura da célula endotelial está comprometida e, consequentemente, a gente vai ter um quadro de aumento de permeabilidade vascular. Outro mecanismo que pode estar envolvido nesse processo é a transcitose. A transcitose era conhecida anos atrás também como emperopolese, tá? E significa o trânsito de proteínas, produtos, né? E também de células através das células endoteliais, tá? Isso parece um processo bastante complexo, realmente é, e até hoje ainda se estuda qual é o real impacto e importância desse processo dentro de um contexto de inflamação aguda, tá? Se sabe que a transcitose sim existe e ela é mediada pelo fator de crescimento do endotélio vascular, tá? O VEGF. Mas o papel dela, de fato, na inflamação a gente não sabe ainda. Resultado de tudo isso, de formação de gaps, de dano na parede endotelial, né, de aumento da permeabilidade vascular, é a exudação de líquidos. Então, o tecido com inflamação, o tecido que está sujeito a esse processo, ele fica com a matriz celular dissociada, né, caracterizando o edema. Então, a gente viu essa etapa, né, que ocorre com a ativação endotelial, aumento da permeabilidade vascular e, consequente, exudação de fluidos e proteínas, tá? E a gente viu que ela se caracteriza por essas alterações na conformação das células endoteliais e é mediada por aminas vasoativas, componentes do complemento muito importantes, C3A, C5A, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas e fator de ativação plaquetária, como a gente viu, né, que as plaquetas têm importância nesse processo. Bom, depois dessa ativação endotelial, aumento da permeabilidade e exudação de fluido de proteína, como consequência disso, vai ocorrer o aumento da viscosidade do sangue, tá? E aumentando a viscosidade do sangue, obrigatoriamente vai diminuir o fluxo sanguíneo, tá? Podendo levar à estase de hemácias e acúmulo de leucócitos ao longo do endotélio. Tá? A consequência desse aumento da viscosidade, a consequência da permeabilidade vascular com aumento da viscosidade, consequente, em função disso, diminuição do fluxo, é que ocorre a perda do fluxo laminar. E com perda do fluxo laminar, os leucócitos que têm afinidade pelas células endoteliais acabam se aproximando dessas células endoteliais. O resultado de tudo isso está aqui, né? Vasos bem engurgitados, bem vermelhos, qualquer processo inflamatório, né, a gente conhece, então ele se caracteriza pelo rubor, aumento da temperatura e também o tumor, né? Então os sinais
cardeais, seja num dedo humano ou num dedo de um cão, né? Pode ser numa superfície cutânea, pode ser numa mucosa, pode ser numa serosa, em qualquer órgão isso vai ocorrer, né? Então aqui numa mucosa, só que às vezes a gente não encontra isso nos diferentes órgãos, como a gente já comentou, tá? E os sinais cardeais principais aqui, calor, rubor, dor, calor, rubor, tumor e também possivelmente dor e já alguma perda da função. Essa hemoconcentração e estase do sangue a gente consegue ver perfeitamente na histologia. Então, um dos elementos que a gente descreve para caracterizar que a gente está vendo um processo de inflamação aguda são esses vasos muito engurgitados de sangue. Tá? A gente vê aqui no capilar da derme e aqui em capilares interalveolares no pulmão. Assim sendo nessa, agora a gente está exatamente numa etapa da inflamação onde ocorreu a ativação, né, onde ocorreram as alterações vasculares, vasoconstrição, sucedida por vasodilatação, aumento, que ocorre por ativação endotelial, né, aumento da permeabilidade vascular e, por fim, a formação, a hemoconcentração, né, que vai tender ou que tende a determinar a estase do sangue. Como consequências, a gente tem a presença dos sinais cardeais da inflamação e alteração do fluxo laminar nos vasos. Assim sendo, a gente completa a fase fluídica com perda do fluxo laminar e com todo o cenário preparado para que inicie, para que a gente tenha, de fato, a fase celular do processo inflamatório. Com isso a gente pode dar, ou agora a gente pode dar uma paradinha aqui e se preparar então para entender, né, para conhecer os eventos celulares propriamente ditos. Tá bem? Tá bem, então? A gente se vê no próximo encontro falando dos eventos celulares. Até lá, então.